Boa tarde, está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta quinta-feira. Grêmio vence Cruzeiro em Belo Horizonte e está bem perto de disputar o título da Copa do Brasil. Inter perde para Atlético Mineiro e se complica para chegar até a final. A atleta de Canoas pode devolver ao estado uma vaga na seleção brasileira de karatê. Começa em Porto Alegre o The Best Jump, uma das mais importantes competições do hipismo brasileiro. E começamos o programa falando sobre as semifinais da Copa do Brasil. No confronto dos tetracampeões, o Grêmio levou a melhor sobre o Cruzeiro e ficou muito perto de decidir o título. Maiores vencedores da Copa do Brasil com 4 títulos cada um, Cruzeiro e Grêmio iniciaram na noite de ontem no Mineirão o duelo por uma vaga na final da competição. Com o estádio cheio, domínio das ações, parecia que o Cruzeiro levaria melhor, mas foram os visitantes que aproveitaram as chances criadas. A pressão dos donos da casa foi golpeada aos 20 minutos com um golaço de Luan, que fez 1-0 por cobertura. O atacante estava 12 jogos sem marcar. Um erro cruzeirense proporcionou mais vantagem para o tricolor. Um contra-ataque com Luan, passe para Douglas e 2-0 no placar. Eram 16 minutos do segundo tempo. Com o resultado, os gaúchos podem perder por um gol de diferença no jogo de volta, que ainda assim garante a classificação para tentar buscar o pentacampeonato. Se o Grêmio perder por 2-0, a decisão vai para os pênaltis. Para avançar, o Cruzeiro vai ter que vencer por 3 gols de diferença ou por 2, desde que faça 3 ou mais gols. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, 9h45 da noite, na Arena, em Porto Alegre. E na outra partida, entre gaúchos e mineiros, quem levou a melhor foi o Atlético, que venceu o Inter no Beira-Rio. O Galo agora pode até perder no jogo de volta na próxima semana, que garante presença na final. O Inter até que jogou bem, criou várias oportunidades de marcar, mas quem venceu o primeiro jogo das semifinais foi o Atlético Mineiro, que fez 2-1 e leva uma grande vantagem para o jogo de volta em Belo Horizonte. O técnico Celso Rotti escalou um time misto, pensando no jogo contra o Santa Cruz sábado no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Aos 3 minutos, um lançamento pela direita gerou uma disputa entre Prato e Alan Costa. A bola voltou para Alan Costa, que viu o Prato antecipar e rolar para a área, onde Otero chegou para fazer o primeiro gol do Atlético. No segundo tempo, a chuvarada acompanhou 2 times sem modificações. Aos 25 minutos, Fábio Santos tentou dar um balãozinho em William e perdeu a bola para Anderson. No movimento, o lateral derrubou o Colorado. Pênalti, que William bateu com habilidade e fez seu primeiro gol como jogador profissional, 1-1. Aos 44, em um contra-ataque, Casares serviu Luan, que deixou o Prato sem goleiro, para fazer o 2-1. Para garantir a vaga na final, o Colorado precisa vencer no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e pelo menos marcar 2 ou mais gols na próxima semana. Depois da confusão armada por corintianos na reabertura do Maracanã, a Justiça decide manter presos 31 torcedores. Confere aí na reportagem da TV Cultura. A decisão foi tomada após 3 horas de audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O menor de idade foi encaminhado para uma delegacia voltada para crianças e adolescentes. No grupo de torcedores presos, representantes de organizadas, Gaviões da Fiel, Camisa 12, Coringão Chopp e Estopim da Fiel. Após passarem a noite de segunda na cadeia pública José Frederico Marques, em Bangu, os 31 detidos compareceram ao tribunal na manhã de ontem e foram submetidos a uma série de questionamentos da juíza e de defensores públicos. Os corintianos presos em flagrante por crimes de lesão corporal, dano qualificado, tumulto a locais de jogos, resistência qualificada e associação criminosa tiveram a prisão alterada para preventiva pela juíza. Com a decisão, os alvinegros permanecerão na cadeia por tempo indeterminado. É lamentável o que aconteceu lá. Mas vamos falar agora de hipismo. Iniciou nesta quinta-feira na Sociedade Hípica Porto Alegrense a edição 2016 do The Best Jump. A competição está na 48ª edição e é uma das mais importantes e tradicionais do hipismo nacional. As provas prosseguem até o próximo domingo, dia 30, e trazem à capital gaúcha atletas do Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. A expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores e reunir um público de cerca de 20 mil pessoas para assistir às 24 provas do concurso. O The Best Jump é a primeira de uma série de provas realizadas até o final do ano e que qualificam 2 representantes sul-americanos para a Copa do Mundo de Hipismo, que acontece no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, entre os dias 27 de março e 2 de abril de 2017.
Grande esperança dos gaúchos, uma atleta de Canoas pode devolver ao estado uma vaga na seleção brasileira de karatê. Há 2 anos, o Rio Grande do Sul segue fora do grupo. A seletiva deve acontecer em São Paulo em março do ano que vem. O desafio é grande, mas ela se mostra preparada. Eu tô treinando bastante, então eu tô com uma expectativa bem boa. Eu acho que eu vou me sair bem. E eu tô treinando pra isso, né? Tô treinando pra dar uma melhor e pra possivelmente ganhar alguma coisa, uma medalha. Júlia foi medalha de bronze na categoria juvenil no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado em São Paulo no último fim de semana. Uma espécie de aquecimento para a seletiva do ano que vem e uma oportunidade para mostrar todo o seu potencial. Ela tem um vigor físico para a idade dela muito grande, né? Então dá esse diferencial perante as outras atletas. Conquistas e desafios à parte, a garota tem inspirado uma geração de atletas ainda mais novos do que ela, como o pequeno Kenny, que já segue os passos da colega de tatame. Eu fui na primeira luta, eu perdi, mas eu sei que no que vem eu vou continuar e eu vou ganhar. Mas a falta de incentivo para um esporte ainda não tradicional no Brasil tem barrado as conquistas de quem sonha ter um futuro no karatê. O patrocínio é uma coisa que a gente sente bastante falta. A gente tem que geralmente fazer eventos antes para conseguir dinheiro, para conseguir viajar. Mas sempre que a gente consegue ir, a gente sempre tem um resultado muito bom. Então, no final, acaba valendo a pena, mesmo sem o patrocínio por enquanto. E fazer valer a pena é o que Júlia tem em mente para os próximos anos, já que o grande sonho não é nem entrar na seleção brasileira, mas competir nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Estamos na torcida, Júlia. E agora do karatê a gente vai para o basquete. A temporada da NBA vai ter um recorde de 131 jogadores internacionais de 41 países. O Brasil tem 9 atletas distribuídos em 8 equipes. O Canadá, que tem uma franquia, o Toronto Raptors, é quem tem mais atletas, 11. Entre eles, os novatos Bruno Caboclo e Lucas Bebê, que já tinham sido incorporados no final de 2015. Ao todo, o Brasil conta com 9 jogadores, um recorde. A saber, Thiago Splitter, o primeiro brasileiro campeão na NBA, trocou o Spurs pelo Atlanta Hawks. Cristiano Felício, do Chicago Bulls, é o grande destaque. Com a opção do treinador de poupar as estrelas do time na pré-temporada, o brasileiro ganhou uma oportunidade na equipe titular e não decepcionou. Anderson Varejão jogou nos 2 últimos times campeões, pelo Cleveland Cavaliers e ano passado pelo Golden State Warriors. Nenê, veterano de 34 anos, está firme e forte no Houston Rockets. Foi bem no período de preparação e chega ao seu 14º ano na NBA. Marcelinho Huertas vai para sua 2ª temporada defendendo o amarelo e roxo do Los Angeles Lakers. Leandrinho, vice-campeão ano passado com os Warriors, volta para a franquia que o revelou, o Phoenix Suns. E Raulzinho, que atuou por 4 anos no basquete espanhol, vai ser o armador do Utah Jazz. Vamos a um rápido intervalo e na volta o assunto é voleibol. Não sai daí. Começou ontem, dia 26, a Superliga Masculina e Feminina de Vôlei, a principal competição do voleibol brasileiro. E tem times gaúchos jogando na primeira rodada. Sobre isso eu converso com Carlos Cimino, que é presidente da Federação Gaúcha de Voleibol. Tudo bom, Cimino? Prazer em te receber aqui de novo. Uma satisfação, né, estar aqui divulgando mais uma vez esse grande evento no Brasil. Bento Vôlei e Canoas, os 2 times gaúchos, chance de trazer um título para nós? Estamos na briga, né? Canoas tem um elenco mais afinado, o Bento está formatando ainda, né? Ainda está contratando alguns jogadores, né? Já alguns de seleção brasileira, inclusive, não atual, mas que já passaram pela seleção. E estão com uma boa preparação, com bons patrocínios, apoios das prefeituras locais, né? Tanto de Bento Gonçalves quanto de Canoas. Em Bento Gonçalves, Isabela e Coca-Cola apoiando, e aqui Gedore, né, e Lebes apoiando Canoas. Então, estamos num bom caminho e esperamos trazer grandes resultados. E a equipe feminina gaúcha de vôlei esse ano não participa da competição, Cimino? Feminino esse ano, infelizmente, não, mas já estamos preparando para 2018 a participação de UPF BS Bills em Passo Fundo, que vai ser o nosso representante, né, nessa categoria aí na Superliga B.
A presença feminina é muito importante nas competições esportivas, né? Com certeza. A gente quer também elencar, né, esse nicho aí do voleibol que é bastante importante para o Rio Grande do Sul. E esse ano a VoleiSul acabou não participando, né? Uma triste notícia para o vôlei, uma equipe forte, conceituada, que esse ano ficou fora da competição. O que aconteceu, Cimino? Dificuldades? Pois então, nós temos um problema logístico atual na CETEL, que é a Secretaria de Esportes do Estado, com a questão da legislação, né, que premia o ProEsporte, que é o projeto que movimenta toda a máquina esportiva do Rio Grande do Sul. Tivemos problemas na sua realização esse ano, uma lacuna entre agosto e dezembro na questão de editais, e isso dificulta as contratações, dificulta a execução dos projetos, Sim. Não só da VoleiSul, mas também todos os projetos esportivos no Rio Grande do Sul. E esperamos, né, que essas questões sejam corrigidas, mas o tempo faz com que a gente tenha que executar algumas coisas e a lei não retroage, não se pode estabelecer um gasto e depois recuperar com a aprovação de um projeto em edital. Sim. Além esse problema especificamente, né, da equipe do VoleiSul, quais as dificuldades que o voleibol está enfrentando no estado, de um modo em geral? Na verdade, o esporte no Brasil está enfrentando dificuldades por toda uma questão econômica, né? Então, nós temos que fazer essa leitura do mercado, as empresas se afastaram, né, dos patrocínios, estamos com muitas dificuldades, mas isso não nos impede de trabalhar, né, na direção de continuar buscando apoios, principalmente de prefeituras e alguns patrocínios menores, né? Mas assim que a economia recuperar, nós vamos, com certeza... Essa é a expectativa, né? Passando crise também. política, econômica, que ano que vem as coisas possam se equilibrar. Afeta o esporte de maneira geral, né? E o voleibol, como é um carro-chefe das modalidades no que diz respeito à sua organização, à sua expertise, seus resultados olímpicos e tal, é o mais afetado. Sim. E além da Superliga, que está acontecendo, está no iniciozinho, que outros campeonatos a gente pode contar dentro do voleibol ainda esse ano ou só ano que vem agora? Nós estamos na estado? Finalização das categorias de base do infanto até o mirim, que é a execução agora do segundo semestre. Temos um campeonato brasileiro infantil que vai acontecer em Saquarema, agora no Rio de Janeiro, no final do mês de novembro, e fazendo com que o Rio Grande do Sul tenha grandes possibilidades de buscar um título, porque as equipes nas categorias de base do Rio Grande do Sul são muito fortes. Certo, então eu conversei com o Carlos Cimino, que é presidente da Federação Gaúcha de Voleibol. Muito obrigada e a gente volta a se falar assim que tivermos mais notícias e mais eventos relevantes para divulgar aqui para o estado. Com certeza o voleibol vai estar sendo um atrativo e sempre trazendo informações importantes. Muito bem-vindo. A gente fica por aqui e você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Até amanhã, muito obrigada.